Aviário. Lex comemorou quando eles deslizaram para fora do domo prateado do aviário. Em seguida, as margens do rio se estreitaram dos dois lados, as árvores outra vez se encontrando lá em cima. O rio estava mais estreito do que nunca, com apenas 3 metros de largura em alguns pontos, e a corrente fluía bastante rápido. Lex estendeu a mão para cima para tocar os galhos conforme eles passavam. Grant recostou-se no bote e escutou o gorgolejar da água através da borracha morna. Eles seguiam com mais velocidade agora, os galhos acima passando com mais rapidez. Era agradável. Gerava uma leve brisa no confinamento dos galhos e significava que eles chegariam mais rápido ao destino. Grant não poderia adivinhar a distância que haviam percorrido, mas deviam ser vários quilômetros desde o prédio saurópode em que passaram a noite. Talvez 7 ou 8 quilômetros. Até mais. Isso significava que eles deviam estar a apenas 1 hora de caminhada do hotel assim que deixassem o bote. No entanto, depois do aviário, Grant não estava com pressa nenhuma de deixar o rio novamente. Por enquanto, estavam com uma boa velocidade. Como será que está o Ralph? Perguntou Lex. Provavelmente está morto ou algo assim. Tenho certeza de que ele está bem. Imagino se ele me deixaria montar nele. Ela suspirou sonolenta sob o sol. Isso seria divertido, montar no Ralph. Tim virou-se para Grant e perguntou. Lembra do estegossauro, na noite passada? Lembro. Por que você perguntou para ele sobre DNA de sapos? Por causa da procriação, respondeu Grant. Eles não conseguem explicar por que os dinossauros estão procriando, já que os irradiaram, e uma vez que são todos fêmeas. Certo. Bem, irradiação é notoriamente falível e provavelmente não funcionou. Acho que isso vai acabar sendo demonstrado aqui. Mas ainda há o problema de os dinossauros serem todos fêmeas. Como eles poderiam procriar quando são todos fêmeas? Certo, concordou Tim. Bem, por todo o reino animal, a reprodução sexuada existe em uma variedade extraordinária. Tim se interessa bastante por sexo, disse Lex. Ambos a ignoraram. Por exemplo, continuou Grant, muitos animais têm reprodução sexuada sem jamais passarem por aquilo que nós chamaríamos de sexo. O macho solta um espermatóforo que contém o esperma e a fêmea o apanha em um momento posterior. Esse tipo de troca não requer tanta diferenciação física entre macho e fêmea quanto costumamos pensar que existe. Macho e fêmea são mais semelhantes em alguns animais do que nos seres humanos. Tim assentiu. Mas e os sapos? Grant ouviu súbitos gritos vindo das árvores lá em cima, enquanto os microceratos se espalhavam alarmados, chacoalhando os galhos. A cabeçorra do tiranossauro surgiu através das folhagens à esquerda, as mandíbulas tentando se fechar no bote. Lex berrou aterrorizada, e Grant remou para a margem oposta, mas o rio tinha apenas 3 metros de largura. O tiranossauro ficou preso no espesso arvoredo. Ele bateu a cabeça torcendo-a e rugiu. Depois puxou a cabeça de volta. Em meio às árvores que contornavam a margem do rio, eles viram a imensa sombra do tiranossauro indo para o norte, procurando por um vão entre as árvores na beira da água. Os microceratos haviam ido para a margem oposta, onde gritaram e se espalharam pulando para cima e para baixo. No bote, Grant, Tim e Lex olhavam indefesos, enquanto o tiranossauro tentava atravessar mais uma vez. No entanto, as árvores eram densas demais ao longo do rio. O tiranossauro novamente seguiu o rio abaixo adiante do bote e tentou de novo, agitando os galhos furioso. Mas outra vez ele fracassou. E então ele foi embora seguindo o rio. Odeio ele, disse Lex. Grant sentou-se no bote muito abalado. Se o tiranossauro tivesse atravessado, não haveria nada que ele pudesse fazer para salvá-los. O rio era tão estreito que mal acomodava o bote. Era como estar em um túnel. As amuradas de borracha com frequência raspavam na lama, enquanto o bote era arrastado pela rápida corrente. Ele olhou para seu relógio.
Quase 9. O bote seguia rio abaixo. Ei! Disse Lex. Escutem! Ele ouviu rosnados intercalados por repetidos piados. Os piados vinham de um ponto depois de uma curva, um pouco mais adiante, no rio. Ele prestou atenção e ouviu de novo o piado. O que é? Perguntou Lex. Não sei, respondeu Grant, mas tem mais do que um deles. Ele guiou o bote para a margem oposta, agarrou um galho para fazê-lo parar. O rosnado se repetiu, e então mais piados. Parece uma porção de corujas, disse Tim. Malcolm gemeu. Ainda não está na hora de mais morfina? Ainda não, disse Ellie. Malcolm suspirou. Quanta água temos aqui? Não sei. Tem bastante água da torneira. Não, eu quis dizer quanta água estocada. Um pouco? Ellie deu de ombros. Nada. Vá até os quartos neste andar, disse Malcolm, e enche as banheiras de água. Ellie franziu a testa. Outra coisa, temos algum walkie-talkie? Perguntou Malcolm. Lanternas, fósforos, fogareiros, coisas assim? Vou dar uma olhada. Você está se preparando para um terremoto? Algo assim, disse Malcolm. O efeito Malcolm prevê mudanças catastróficas. Mas Arnold disse que todos os sistemas estão funcionando perfeitamente. É nessa hora que acontece, disse Malcolm. Você não tem uma opinião muito boa sobre Arnold, não é? Ele é legal. É um engenheiro. É a mesma coisa. Eles não têm inteligência. Eles têm o que eu chamo de estreita-inteligência. Veem a situação imediata. Eles pensam de modo estreito e chamam isso de ter foco. Eles não veem os arredores. Não veem as consequências. É assim que você consegue uma ilha como essa, com pensamento estreito-inteligente. Porque você não pode fazer um animal e não esperar que ele haja de modo vivo, que seja imprevisível, que fuja. Mas eles não enxergam isso. Você não acha que isso é só a natureza humana? Por Deus, não, respondeu Malcolm. Isso é como dizer que ovos mexidos e bacon no café da manhã são da natureza humana. Não é nada do tipo. Isso é somente o adestramento ocidental. E muitos em outras partes do mundo sentem asco só de pensar nisso. Ele fez uma careta de dor. A morfina está me deixando filosófico. Você quer um pouco de água? Não. Eu vou lhe dizer qual é o problema com engenheiros e cientistas. Cientistas têm uma linha elaborada sobre como eles estão buscando conhecer a verdade sobre a natureza. O que realmente acontece, mas não é o que os motiva. Ninguém é motivado por abstrações como buscar a verdade. Os cientistas estão, na realidade, preocupados com realizações. Então, estão concentrados em descobrir se podem fazer alguma coisa. Eles nunca param para se perguntar se eles deveriam fazer alguma coisa. Convenientemente, eles definem essas considerações como inúteis. Se eles não fizerem, outra pessoa fará. A descoberta, acreditam eles, é inevitável. Assim, eles apenas tentam alcançá-la antes. Esse é o jogo na ciência. Até a pura descoberta científica é um ato agressivo, penetrante. Requer grandes equipamentos e literalmente muda o mundo que vem depois. Aceleradores de partícula marcam a Terra e deixam subprodutos radioativos. Astronautas deixam lixo na Lua. Sempre existe alguma prova de que os cientistas estiveram lá fazendo suas descobertas. A descoberta é sempre um estupro do mundo natural. Sempre. Os cientistas querem que as coisas sejam assim. Eles têm que enfiar seus instrumentos. Eles têm que deixar sua marca. Não podem simplesmente observar. Não podem simplesmente apreciar. Eles não podem simplesmente se encaixar na ordem natural. Tem que fazer algo não natural acontecer. Esse é o trabalho do cientista. E agora temos sociedades inteiras que tentam ser científicas. Ele suspirou e se recostou. Ellie disse: Você não acha que está exagerando? Como suas escavações ficam depois de um ano? Bem feias.
admitiu ela. Vocês não replantam, vocês não restauram a terra depois de escavar? Não. Por que não? Ela encolheu os ombros. Não há dinheiro, acho. Só existe dinheiro suficiente para escavar, mas não para consertar? Bem, estamos apenas trabalhando nos descampados. Apenas os descampados, disse Malcolm balançando a cabeça. Só lixo, só subprodutos, só efeitos colaterais. Estou tentando lhe dizer que os cientistas querem as coisas desse jeito. Eles querem subprodutos, lixo, cicatrizes e efeitos colaterais. É uma forma de se reconfortarem. Está entranhado no tecido da ciência e é um desastre que se multiplica. Então, qual é a resposta? Se livrar dos extra-inteligentes. Tirar essa gente do poder. Mas aí perderíamos todos os avanços. Que avanços? Perguntou Malcolm irritadiço. O número de horas que as mulheres devotam ao serviço doméstico não mudou desde 1930, apesar de todos os avanços. Todos os aspiradores de pó, lavadoras e secadoras, compactadores de lixo, tecidos que dispensam passar. Por que ainda levamos tanto tempo para limpar a casa quanto levávamos em 1930? Ellie não disse nada. Porque não houve nenhum avanço, disse Malcolm. Não de verdade. 30 mil anos atrás, quando os homens estavam fazendo pinturas rupestres em Lascaux, eles trabalhavam 20 horas por semana para se prover de comida, abrigo e roupas. O resto do tempo podiam brincar, ou dormir, ou fazer o que quisessem. E eles viviam em um mundo natural, com ar limpo, água limpa, lindas árvores e crepúsculos. Pense sobre isso. 20 horas por semana. Há 30 mil anos. Ellie disse, você quer voltar no tempo? Não, disse Malcolm. Eu quero que as pessoas acordem. Tivemos 400 anos de ciência moderna e hoje já deveríamos saber para o que ela serve e para o que não serve. Está na hora de uma mudança. Antes que o planeta seja destruído? Ele suspirou e fechou os olhos. Ah, querida, disse ele. Essa é a última coisa com que eu me preocuparia. No túnel escuro do rio, Grant movia-se com cuidado, as mãos segurando galhos, levando o bote cuidadosamente adiante. Ele ainda ouvia os sons e finalmente viu os dinossauros. Esses não são aqueles venenosos? São, disse Grant. Dilofossauros. De pé na margem do rio estavam 2 dilofossauros. Os corpos de 3 metros de altura eram pintados de amarelo e preto. Por baixo, as barrigas eram de um verde brilhante, como de lagartos. 2 cristas vermelhas gêmeas percorriam o topo da cabeça dos olhos até o nariz, formando um V na parte de cima da cabeça. A semelhança com pássaros era reforçada pela maneira como eles se moviam, abaixando-se para beber água do rio, depois erguendo-se para rosnar e piar. Lex murmurou. Seria melhor desembarcar e ir a pé? Grant balançou a cabeça negativamente. Os dilofossauros eram menores do que o tiranossauro, pequenos o bastante para deslizar pela densa folhagem nas margens do rio, e pareciam ser rápidos, rosnando e piando um para o outro. Mas nós não podemos passar por eles no bote, disse Lex. Eles têm veneno. Nós temos que passar, disse Grant, de algum jeito. Os dilofossauros continuaram a beber e piar. Eles pareciam interagir um com o outro de uma forma estranhamente ritualística e repetitiva. O animal à esquerda se abaixava para beber, abrindo sua boca e expondo longas fileiras de dentes afiados, e então piava. O animal à direita piava em resposta e abaixava-se para beber, em uma imagem que refletia os movimentos do primeiro animal. Em seguida, a sequência se repetia, exatamente do mesmo jeito. Grant reparou que o animal à direita era menor, com pintas menores nas costas, e sua crista era de um vermelho mais apagado. Minha nossa, disse ele, é um ritual de acasalamento. Podemos passar por eles?
Perguntou Tim. Não da forma que eles estão agora. Estão bem junto à beira da água. Grant sabia que animais com frequência executavam tais rituais de acasalamento por horas a fio. Eles ficavam sem comer, não prestavam atenção a mais nada. Ele olhou para o relógio. 9h20. O que faremos? Indagou Tim. Grant suspirou. Eu não tenho ideia. Ele se sentou no bote e os dilofossauros começaram a grasnar e rugir repetidamente, agitados. Ele olhou para cima. Ambos os animais estavam de costas para o rio. O que é? Disse Lex. Grant sorriu. Acho que finalmente vamos conseguir alguma ajuda. Ele deu um impulso para longe da margem. Quero que vocês dois fiquem deitados no fundo do bote. Vamos passar por eles o mais rápido que pudermos. Mas lembrem-se, aconteça o que acontecer, não falem e não se mexam, certo? O bote começou a deslizar rio abaixo na direção dos dilofossauros piando. Ele ganhou velocidade. Lex estava deitada aos pés de Grant, fitando-o com olhos assustados. Eles se aproximavam dos dilofossauros, que ainda estavam de costas para o rio. Mas ele sacou sua pistola de ar e checou a câmara. O bote prosseguiu e eles sentiram um odor peculiar, adocicado e nausebundo ao mesmo tempo. Lembrava vômito seco. Os piados dos dilofossauros estavam mais altos. O bote chegou à última curva e Grant prendeu a respiração. Os dilofossauros estavam a apenas alguns metros, grasnando para as árvores além do rio. Como Grant suspeitava, eles grasnavam para o tiranossauro. O tiranossauro tentava passar pela folhagem e os dilos grasnavam e batiam com os pés na lama. O bote passou por eles. O cheiro era nauseante. O tiranossauro rugiu, provavelmente por ter visto o bote. Mas logo depois, uma pancada. O bote parou de se mover. Tinha encalhado contra a margem a apenas alguns metros dos dilofossauros. Lex sussurrou. Ah, que ótimo! Houve um longo ruído enquanto o fundo do bote se arrastava contra a lama. E então o bote estava mais uma vez se movendo. Eles desciam o rio. O tiranossauro rugiu uma última vez e saiu. Um dilofossauro pareceu surpreso e piou. O outro dilofossauro piou em resposta. O bote flutuou rio abaixo.